O caixão ainda estava aberto quando a carta escorregou para minha mão. Eu ainda sinto o toque do papel, frio, fino, tremendo, como se carregasse um segredo pesado demais para o seu tamanho. As pessoas ao redor murmuravam orações, mas tudo que eu ouvia era o som do meu coração, batendo alto e irregular dentro do peito. Meu marido estava morto. O homem com quem eu havia dividido uma vida inteira agora jazia em silêncio diante de mim. E ainda assim, mesmo morto, ele tinha algo a me dizer. Dizem que o funeral é o adeus final. Mas e se o verdadeiro adeus vier dentro de um envelope? E se a pessoa que você enterrou nunca tivesse sido quem você pensava conhecer? Essa pergunta queimava em mim enquanto eu segurava aquele pedaço de papel com as mãos enluvadas, como se ele fosse a única coisa capaz de me manter de pé. O ar dentro da igreja parecia espesso. O cheiro das flores, lírios, os preferidos dele, era sufocante, quase irônico. Eu observava as pessoas chorando, seus rostos contorcidos de dor, sem imaginar que, por trás do meu véu preto, o meu luto já começava a se transformar em outra coisa. Dúvida, raiva, curiosidade. Eu queria rasgar o envelope ali mesmo, entre as velas e as coroas de flores, mas algo dentro de mim sussurrou: ainda não. É estranho como um simples objeto pode mudar a forma como a luz entra num lugar. Aquela carta pulsava na minha mão como se fosse viva, e a cada segundo que eu demorava para abri-la, sentia a mentira se esticando ao meu redor, prestes a se romper. A mulher ao meu lado, irmã dele, colocou a mão no meu ombro e murmurou que eu era forte. Eu quase ri. Aquilo não era força. Era paralisia. Era o corpo tentando manter a dignidade enquanto o chão começava a ruir. Quando o padre começou a falar, as palavras dele se tornaram um zumbido distante. Eu via meu reflexo no brilho do caixão, distorcido, frágil, quase irreconhecível. Atrás de mim, dezenas de rostos atentos, mas nenhum deles via o que realmente estava acontecendo. Todos achavam que eu chorava pelo marido que perdi, mas o que eu chorava, na verdade, era o fim daquilo que eu acreditava ser verdade. Cada som parecia mais alto, o farfalhar dos vestidos, o eco dos sapatos no piso, o som da chuva começando lá fora. Tudo parecia me avisar que o mundo estava prestes a mudar. Porque, no fundo, eu já sabia. Quando abrisse aquele envelope, não haveria volta. Não haveria perdão. Lembro de pensar, com uma dor absurda, em como a vida pode ser cruel bastante para esconder sua maior revelação dentro de um funeral. Como uma rosa nascendo entre cinzas. E me perguntei, que tipo de homem deixa uma confissão em vez de um pedido de desculpas? O envelope estava endereçado a mim. A caligrafia, a dele, era familiar, precisa, a mesma que sempre me transmitiu segurança. Mas naquele dia, as mesmas letras pareciam rachaduras na terra. Passei o dedo sobre meu nome e senti um arrepio percorrer o corpo. Lá fora, o trovão rompeu o silêncio. As pessoas abaixaram a cabeça para a última oração. Eu permaneci de pé, imóvel, com a carta nas mãos, como se segurasse uma sentença. E talvez fosse, porque o que eu estava prestes a descobrir não mudaria apenas a forma como eu via o homem que amei. Mudaria tudo o que eu acreditava sobre o amor, a lealdade sobre quem eu realmente era ao lado dele. Diz-me, como se chora por alguém que, no fundo, você nunca chegou a conhecer? Quando o funeral terminou, as pessoas começaram a sair em silêncio, como se cada passo sobre o chão frio fosse um lembrete de que a vida continua mesmo quando a nossa parece ter parado. Eu fiquei sentada no último banco, o envelope ainda nas mãos. Ele parecia pesar mais do que o caixão. E, por um instante, achei que se eu abrisse aquilo ali mesmo, o mundo desabaria junto. A chuva batia nas janelas da igreja, e o som era quase hipnótico, como se o céu também tivesse algo a confessar. Aquele papel era mais do que uma carta. Era uma fronteira. Antes dele, eu era uma mulher de luto. Depois dele, eu seria outra pessoa. E isso me assustava. Há dores que nos congelam, e há outras que nos empurram para um abismo onde não existe volta. Eu sentia que aquela carta era as duas coisas ao mesmo tempo. Quando finalmente saí da igreja, a cidade parecia vazia. As ruas brilhavam de chuva, e as luzes refletiam nas poças d'água como pequenas estrelas derretidas. Eu caminhei devagar, o envelope apertado contra o peito. Não queria abri-lo em público, nem dentro de casa. Queria um lugar onde pudesse enfrentar o que viesse, sozinha.
E, de certa forma, eu já estava sozinha há muito tempo, mesmo antes de enterrá-lo. Em casa, o cheiro de incenso ainda impregnava as paredes. As flores enviadas pelos amigos enchiam a sala de uma beleza triste, como um cenário que tentava disfarçar a verdade. Eu deixei o casaco na cadeira, acendi uma única luz e sentei à mesa. O envelope estava ali, entre minhas mãos, imóvel, enquanto tudo dentro de mim se movia. A caligrafia dele parecia me olhar. As letras eram seguras, quase elegantes, como o homem que eu achava conhecer. Para minha esposa, dizia. Simples, direto e cruel. Por alguns segundos, lembrei dos últimos dias dele. O cansaço no olhar, as pausas longas antes de falar, os silêncios entre nós que já soavam como despedidas. Será que ele sabia? Será que escreveu isso esperando que eu o odiasse menos? Peguei uma tesoura e cortei o lacre. O som do papel se rasgando foi pequeno, mas pareceu ecoar pela casa inteira. Dentro, havia 3 folhas dobradas com cuidado. Nenhum perfume, nenhuma data. Só palavras, alinhadas, organizadas, prontas para me desmontar. Comecei a ler. As primeiras frases eram suaves. Pareciam um pedido de perdão. Falava sobre arrependimento, sobre erros cometidos em silêncio. Mas à medida que as linhas avançavam, a suavidade foi se transformando em algo mais denso. Ele mencionava verdades que precisam ser ditas, mesmo tarde demais. Eu senti a garganta secar. A carta não era uma confissão comum. Era uma revelação. As palavras dele me atravessavam como facas afiadas. A cada parágrafo, uma imagem surgia na minha mente. Uma lembrança, um gesto, uma mentira disfarçada de carinho. Era como assistir, em câmera lenta, a história da minha vida se reescrevendo diante de mim. E o mais assustador não era o que ele dizia. Era o que ele deixava de dizer. Fechei os olhos por um momento. O som da chuva parecia mais alto agora, batendo contra os vidros como se quisesse entrar. As lágrimas vieram, não por tristeza, mas por clareza. Era o tipo de dor que nasce quando a verdade finalmente encontra um corpo cansado de fingir que não vê. Eu me levantei, caminhei até a janela e olhei o céu escuro. O vento frio passou por mim, e pela primeira vez desde que tudo começou, eu respirei fundo, sem pressa, sem culpa. Porque algo dentro de mim dizia que aquela carta não terminava ali. Que aquelas palavras eram apenas o começo de algo que ele nunca imaginou que eu teria coragem de descobrir. E talvez seja por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação, porque sabem o que é ter a vida dividida em antes e depois. Eu só não sabia que o depois começaria justamente no dia em que eu o enterrei. As palavras dele começaram a se embaralhar diante dos meus olhos. Por um instante, achei que estava lendo errado, que a dor me fazia ver o que não existia. Mas estava tudo ali, em tinta azul, letra por letra, como se ele tivesse deixado cada traço propositalmente para me ferir. Ele falava de outra mulher, não como uma aventura passageira, mas como alguém que ele amou em silêncio, e manteve em segredo durante anos. Alguém que, segundo ele, lhe devolvia a vida que o casamento havia engolido. O chão pareceu ceder sob meus pés. As paredes, antes familiares, se tornaram estrangeiras. Eu estava cercada de lembranças dele, fotografias sorridentes, presentes que ele me dera, cartas antigas com promessas que agora soavam falsas. A ironia era quase cruel. Ele me deixava a verdade como herança. Um testamento não de bens, mas de mentiras. A carta seguia. Ele dizia que tentou se afastar dessa mulher, mas que não conseguiu, que viveu dividido entre o dever e o desejo, que se arrependeu tarde demais. Que a doença que o levou foi também o castigo por uma culpa que o corroía. Eu lia tudo com as mãos trêmulas, o som da minha respiração ecoando no silêncio da sala. Lá fora, o vento batia nas janelas com força, e por um instante, pensei que o mundo também gritava comigo. A raiva veio depois, lenta, densa, como fumaça invadindo cada canto do corpo. Eu não gritei, não chorei. Só fiquei parada, olhando para o vazio, tentando entender em que momento o amor que eu conhecia virou esse teatro de aparências. Eu pensei nas noites em que cuidei dele, nas vezes em que me curvei diante da dor dele, nas orações que fiz quando ele estava no hospital. Tudo aquilo agora parecia um sacrifício em vão.
uma devoção cega a alguém que já não merecia minhas preces. Mas havia algo ainda mais cruel escondido nas entrelinhas. No final da carta, ele mencionava um nome que eu conhecia. E quando li, o ar me faltou. Era alguém próximo, muito próximo, mais do que eu poderia suportar. A imagem dessa mulher começou a tomar forma na minha mente. Os abraços demorados, o olhar solidário, as visitas durante a doença dele. De repente, tudo fazia sentido. O consolo dela nunca foi inocente. A luz da sala piscou, como se o universo tivesse respondido à revelação. Senti o corpo gelar. A traição, eu poderia suportar. Mas a falsidade vinda de alguém que chamei de amiga era o tipo de ferida que não cicatriza. Eu me vi caminhando pela casa, tocando cada objeto, como se buscasse um pedaço meu que ele não tivesse manchado. O relógio de parede marcava o tempo com crueldade, como se dissesse: agora você sabe. E o que vai fazer com isso? A noite chegou sem que eu percebesse. As sombras tomaram conta dos móveis, e a luz fraca da cozinha parecia uma testemunha muda. Eu voltei a sentar e reli cada linha da carta. Pela segunda vez, as palavras soaram diferentes. Não era apenas uma confissão. Era um aviso. Ele pedia que eu perdoasse, que deixasse o passado em paz, que não procurasse por respostas. E foi exatamente isso que me fez entender. Havia mais. Algo que ele ainda tentava esconder mesmo depois da morte. Aquela não era uma simples história de traição. Era um labirinto de segredos, e eu estava presa nele. O que me restava agora era descobrir se o que ele chamava de arrependimento era sincero, ou apenas mais uma forma de me manter cativa de um amor que nunca foi inteiro. Do lado de fora, o som da chuva voltou. Dentro de mim, um outro tipo de tempestade começava. E, por mais assustador que fosse, eu sabia. Eu não podia parar ali. A verdade ainda não tinha terminado de falar comigo. Passei aquela noite inteira acordada, sentada à mesa, com a carta aberta diante de mim como uma ferida que não queria fechar. As palavras dele pareciam se mover sob a luz amarelada da cozinha, ganhando vida própria, como se ainda tentassem me convencer de algo. Lá fora, o vento fazia as janelas vibrarem, e o som lembrava um murmúrio distante, quase humano. Eu me perguntei quantas vezes ele havia passado por essa mesma mesa, olhando para mim com aquele olhar calmo, enquanto guardava dentro de si um segredo que me rasgaria por dentro. O nome dela ecoava na minha cabeça como uma melodia fora de tom. Cada lembrança voltava distorcida. Os jantares em casa, as visitas durante a doença, o jeito como ela segurava minha mão e dizia: "Você é forte". Na época, eu acreditava que era empatia. Agora, entendo que era culpa. O tipo de culpa que tenta se disfarçar de carinho. E, por mais que doesse, algo dentro de mim começou a mudar. A dor começou a se transformar em algo diferente. Em lucidez. Eu percebi que a traição dele não era o fim. Era o espelho. O reflexo cruel de todas as vezes que eu escolhi me calar. De todas as vezes que coloquei o amor dele acima de mim mesma. Ele tinha mentido, sim. Mas eu também tinha me enganado, ao acreditar que o amor bastava. E é nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que entenderam, porque sabem o que é amar alguém até se perder. Naquela madrugada, levantei e caminhei pela casa como quem percorre um campo depois da tempestade. O chão ainda estava molhado de lembranças, mas o ar já começava a cheirar a recomeço. Passei pelo quarto, olhei o travesseiro dele e percebi que o espaço ao lado da cama nunca foi meu de verdade. Ele sempre esteve dividido entre dois mundos, e eu apenas habitava um deles. Peguei a carta de novo. As últimas linhas pareciam um testamento de arrependimento, mas escondiam algo que me inquietava. Ele dizia: "Há coisas que você ainda não sabe, e talvez seja melhor assim." Essa frase ficou girando dentro de mim, como uma porta entreaberta no escuro. O que mais havia ali? O que ele ainda tentou proteger, ou esconder, mesmo depois de morrer? No espelho da sala, vi meu próprio reflexo. E, pela primeira vez, não vi uma viúva traída. Vi uma mulher que sobreviveu. Os traços cansados, os olhos marejados, mas vivos. O tipo de olhar que nasce quando a ilusão morre. Senti vontade de sorrir, não de alegria, mas de alívio. Era como respirar depois de anos debaixo d'água.
O amanhecer chegou silencioso. As cortinas tremulavam com o vento leve, e a luz dourada invadia a casa com delicadeza, tocando cada canto com uma promessa muda. Senti que a vida, de alguma forma, queria me mostrar algo. Talvez um caminho, talvez apenas um motivo para continuar. Fui até a estante onde guardávamos os álbuns de fotos. Abri o primeiro, e lá estávamos nós. Sorridentes, jovens, acreditando que o amor era suficiente. Cada foto era uma lembrança e, ao mesmo tempo, uma mentira. O sorriso dele nas imagens era o mesmo da carta. Bonito, sereno, mas falso. Ainda assim, ao olhar para mim mesma nessas fotos, percebi algo diferente. Eu estava inteira. Eu era alguém antes dele. E essa lembrança foi o primeiro passo para voltar a existir. Enquanto o sol subia, percebi que não era o fim do luto, era o início de um despertar. E mesmo sem saber o que viria, uma certeza se formou em mim. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vem para libertar. E a minha ainda não havia terminado de se revelar. As horas seguintes se arrastaram como se o tempo tivesse perdido sentido. Eu me movia pela casa como quem anda sobre escombros. Cada objeto parecia guardar um segredo, cada fotografia um olhar que agora eu lia de forma diferente. Era curioso como, depois da verdade, até o silêncio ganhava outro som. Ele não era mais o eco da ausência, mas a lembrança de tudo que foi dito e escondido ao mesmo tempo. Passei os dedos sobre o piano que ele tanto amava, e percebi que fazia meses, talvez anos, que aquelas teclas não tocavam uma melodia. O pó se acumulava como uma metáfora. Tudo que não é cuidado, morre. Até o amor. E ali estava a prova. Uma vida construída sobre notas que nunca voltaram a soar. A carta, ainda sobre a mesa, parecia me observar de longe. Eu a olhava de volta, como quem encara um espelho rachado. O reflexo era eu, mas também não era. Havia uma pergunta que não me deixava em paz. Quem ele teria sido se tivesse sido honesto? E quem eu teria me tornado se soubesse antes? O arrependimento dele era um peso que agora estava nas minhas mãos. Ele pedia perdão, mas o perdão que ele queria era impossível, porque não se perdoa o que nunca teve coragem de ser verdadeiro. Mesmo assim, algo em mim tentava compreender. O amor, quando amadurece, aprende a coexistir com a mágoa. E talvez fosse isso que eu estava aprendendo agora. O amanhecer seguinte chegou com um cheiro de café fresco e de terra molhada. Abri as janelas, e o vento trouxe o som dos pássaros, como se o mundo, indiferente à minha dor, seguisse seu curso. Por um instante, senti inveja da simplicidade deles, voar sem carregar lembranças. Eu, ao contrário, era feita delas. E cada uma pesava um pouco mais do que a anterior. Ainda assim, havia algo novo ali, quase imperceptível. Um fio de liberdade. Peguei o álbum de fotos novamente. Entre as páginas, encontrei um envelope menor, dobrado, com a mesma caligrafia dele. Meu coração acelerou. Eu não lembrava de tê-lo visto antes. Por um momento, hesitei. Talvez eu já soubesse o que viria. Mesmo assim, abri. O papel estava amarelado, como se tivesse sido escrito há muito tempo. As palavras eram curtas, diretas, sem o tom confessional da outra carta. Era quase um lembrete. Se um dia eu não estiver aqui, procure no cofre do escritório. Você merece saber tudo. Tudo. Essa palavra me atravessou como um raio. Eu sabia que aquele cofre ficava atrás do quadro na parede, o mesmo que ele dizia guardar apenas documentos de trabalho. Caminhei até lá, e o som dos meus passos ecoava no chão frio. O quadro era pesado, e o toque da moldura metálica fez meus dedos gelarem. Atrás dele, o cofre, intacto, discreto, com a mesma combinação que eu havia esquecido há anos. Fiquei alguns segundos parada, observando o objeto, como se ele respirasse. Era uma presença muda, mas carregada de promessas. As lembranças vieram em ondas, ele me pedindo para nunca mexer ali, dizendo que era coisa de homem. A obediência que por tanto tempo eu confundi com respeito agora soava como submissão. E foi ali, diante daquela parede fria, que percebi. A liberdade, às vezes, começa com um gesto pequeno, desobedecer. Girei o botão. O som metálico das engrenagens foi o prelúdio de algo maior. Quando a tranca cedeu, o coração quase saiu pela boca.
Dentro, havia pastas organizadas, fotos antigas, e uma pequena caixa de madeira, diferente de tudo que estava ali. Peguei-a com cuidado. O toque era suave, polido. Abri. Dentro, uma aliança diferente da minha e um colar que eu nunca tinha visto. O metal ainda brilhava, como se fosse usado há pouco tempo. No fundo da caixa, um bilhete curto, com a caligrafia inconfundível dele. Agora você entende. As palavras ardiam mais do que qualquer confissão. Fechei os olhos e respirei fundo. O som da chuva voltou lá fora, ritmado, insistente, como se o mundo esperasse minha reação. Mas eu não chorei. Nem gritei. Apenas compreendi. O amor que ele viveu fora daqui tinha um nome, um rosto, e agora, uma prova. E, de alguma forma, eu sabia que aquela descoberta não era o fim. Era apenas a porta se abrindo para uma verdade ainda maior. Fiquei ali parada diante da caixa aberta, o colar ainda tremendo entre meus dedos. O metal frio parecia pulsar, como se guardasse o eco de uma história que não era minha. A luz da manhã atravessava as cortinas, desenhando sombras no chão, e por um momento, tudo pareceu distante. A casa, a dor, até o som da chuva lá fora. Era como se o tempo tivesse parado para me observar. E, no entanto, dentro de mim, tudo se movia. Uma avalanche silenciosa, feita de lembranças, raiva e uma estranha curiosidade que me impedia de largar aquele objeto. Eu o girei na mão, observando o detalhe da corrente, delicada, quase idêntica à que ele me dera no nosso aniversário de 20 anos. A diferença estava no pingente, uma pequena pedra azul, brilhante, diferente de tudo que ele escolheria para mim. Na tampa da caixa, o cheiro de madeira antiga se misturava ao perfume dele, ainda presente, mesmo depois da morte. Era uma sensação agridoce. O corpo reagia com saudade, mas o coração já aprendia a desconfiar até dos gestos mais ternos. Sentei-me no chão. O frio do piso atravessou o tecido do meu vestido, trazendo uma clareza incômoda. Eu me lembrei das noites em que ele trabalhava até tarde, das vezes em que desligava o telefone às pressas, das viagens repentinas. Tudo se encaixava agora, como peças de um quebra-cabeça que eu nunca quis montar. E, ainda assim, algo em mim resistia a odiá-lo completamente. Porque a verdade é que o amor, mesmo ferido, demora a morrer. Ele se esconde, tenta sobreviver nos cantos da memória, se disfarça em lembranças pequenas. Uma risada, um toque, uma promessa dita ao pé do ouvido. Mas aquela caixa, ela era o fim de qualquer ilusão. No fundo, havia também uma fotografia antiga. Eu a puxei com cuidado. Ele estava lá, sorrindo, mais jovem, com o braço em torno de uma mulher que eu não reconhecia. O cenário era o mesmo chalé onde passamos nossa lua de mel. Atrás da foto, uma data. 11 meses antes de ele adoecer. A mesma época em que me jurava amor eterno. A respiração me escapou como se o ar tivesse se tornado pesado demais para os pulmões. A raiva voltou, mas desta vez misturada com um tipo de serenidade que só vem quando a dor já queimou tudo por dentro. Eu não precisava mais de explicações. Elas estavam todas ali, na foto, no colar, no silêncio. Ele tinha vivido outra vida, e eu, sem saber, vivia ao lado de um fantasma. Levantei-me devagar, ainda segurando o colar. Caminhei até o espelho da sala e me encarei. A mulher refletida ali não era a mesma de antes. O rosto cansado, os olhos inchados, mas havia uma firmeza nova na expressão. Não era apenas luto, era lucidez. Era constatação de que eu não poderia mudar o que ele fez, mas podia decidir o que fazer com o que restava. Coloquei o colar no pescoço, não como lembrança dele, mas como prova de mim. Um lembrete de que eu sobrevivi à verdade, e que, por mais dolorosa que fosse, ela era minha agora. Fui até a janela, abri as cortinas e deixei a luz invadir tudo. A claridade inundou o ambiente, e por um instante, parecia que a casa respirava de novo. A chuva cessara, mas o cheiro da terra molhada permanecia, denso e real. A carta, a caixa, a foto. Cada elemento me contava uma história dentro da história. E, no fundo, eu sentia que ainda faltava algo. Uma peça que ele escondeu não por culpa, mas por medo. Talvez algo que pudesse mudar tudo outra vez. Olhei para o cofre ainda aberto, para os papéis dentro dele, e tive a nítida sensação de que a verdade, aquela que eu acreditava ter alcançado,
era apenas a superfície. Por baixo dela, havia outra camada, mais profunda, mais escura, e que agora chamava por mim. O vento soprou pela janela, levantando a borda de uma das pastas no cofre. Um movimento sutil, quase imperceptível, mas suficiente para me fazer entender. Eu ainda não havia chegado ao fim. A casa parecia me observar em silêncio, esperando que eu desse o próximo passo. E, de repente, percebi que o medo e a coragem são feitos da mesma matéria. Só mudam de nome quando a gente decide o que fazer com eles. Peguei a pasta que o vento havia tocado. Era como se algo, ou alguém, quisesse que eu a visse. As folhas dentro estavam amareladas, algumas com marcas de dedos, como se tivessem sido manuseadas com pressa. A primeira página trazia um nome que eu não reconhecia. Depois, datas, assinaturas, contratos. Aos poucos, a história começou a se desenrolar diante de mim. Investimentos, contas, transferências, tudo em nome de uma mulher que não era eu. O mais cruel era perceber a calma com que ele construiu aquela vida paralela. Nenhum erro, nenhuma brecha. Tudo meticulosamente planejado, como se a traição tivesse virado rotina. Fechei os olhos por um instante. O som distante dos carros na rua misturava-se ao tic-tac do relógio da sala, marcando o tempo com uma precisão incômoda. Cada segundo era um lembrete. O mundo não para quando a gente descobre que foi enganada. Ele continua. E a gente precisa decidir se segue junto ou fica parada no meio dos destroços. Dobrei os papéis com cuidado e percebi que, no fundo da pasta, havia uma fotografia recente, datada de apenas um mês antes de sua morte. Nela, ele estava com a mesma mulher, sorrindo, num café que eu conhecia bem. O mesmo onde costumávamos ir aos domingos. A mesma mesa do canto, onde ele me dizia que o silêncio era nosso refúgio. Senti o sangue pulsar nas têmporas. De repente, todas as vezes em que ele disse preciso de um tempo se transformaram em imagens vivas de mentiras bem ensaiadas. Mas, curiosamente, junto da dor veio algo que eu não esperava: clareza. Pela primeira vez, enxerguei tudo sem romantismo, sem o véu da esperança, sem o medo de ficar sozinha. A verdade é que ele me subestimou. Achou que a fragilidade que via em mim era incapacidade. Não percebeu que o silêncio das mulheres maduras não é desistência, é estratégia. É o tempo que a gente precisa para entender onde foi o erro e onde começa a força. Fiquei pensando em quantas outras mulheres viveram algo parecido, em quantas receberam menos do que mereciam e ainda assim se culparam. Quantas engoliram lágrimas e sorrisos falsos só para manter a casa em pé. E talvez por isso tantas escolham permanecer aqui, acompanhando histórias como a minha. Porque, de algum modo, cada revelação toca uma ferida antiga. Uma ferida que a gente aprende a esconder bem. Levantei-me e comecei a guardar tudo de volta, mas dessa vez, com outro olhar. O cofre, antes símbolo de segredo, agora era o início da minha libertação. Cada papel devolvido ao lugar parecia tirar um peso do meu corpo. A dor ainda estava ali, mas algo dentro de mim começava a se reorganizar, como se eu mesma fosse um móvel antigo sendo restaurado peça por peça. O reflexo do espelho me acompanhava enquanto eu andava pela sala. Era como se aquela mulher me observasse, esperando minha decisão. E foi ali que percebi: o que ele deixou para trás não era apenas uma mentira. Era uma oportunidade. Um convite para recomeçar, não a vida dele, mas a minha. A noite caiu devagar, trazendo um tipo de silêncio que não doía mais. As luzes da cidade piscavam ao longe, e, pela primeira vez, eu me senti parte do mundo lá fora, não prisioneira da minha casa. O colar ainda pendia do meu pescoço, e quando toquei, senti o metal quente. Era estranho, como se aquele objeto, antes símbolo da traição, agora se tornasse uma lembrança do quanto eu havia mudado. Sentei-me novamente à mesa, olhei para a carta inicial, a que comecei a ler no funeral, e percebi que já não precisava mais dela. O que antes era um luto, agora era uma lição. E talvez seja por isso que tanto se veem nessas histórias. Porque em algum momento, todo mundo já foi enganado por alguém que prometeu amor eterno. Fechei os olhos e respirei fundo. A dor não tinha ido embora, mas já não me dominava. Era apenas uma parte de mim, não todo. E naquele instante silencioso, uma pergunta se formou na minha mente, leve, quase sussurrada.
O que você faria se descobrisse que o amor da sua vida construiu um mundo sem você? Naquela noite, o sono não veio. O tic-tac do relógio parecia zombar de mim, cada segundo abrindo uma nova fenda entre o que eu acreditava ser minha vida e o que ela realmente fora. As sombras projetadas na parede ganhavam formas, lembranças, vultos do passado. Eu me vi ali, mais jovem, confiante, rindo ao lado dele em festas, acreditando que amor e segurança eram a mesma coisa. Mas o que é segurança quando o chão sob os pés é feito de segredos? Levantei-me devagar. O chão frio sob os pés descalços me trouxe de volta à realidade. Caminhei pela casa, passando pelos cômodos como quem visita um museu da própria ingenuidade. Cada canto guardava um eco dele, o cheiro de seu perfume ainda impregnado na gravata pendurada, a xícara lascada que ele usava todas as manhãs, o velho livro de poesias que eu nunca vi ele terminar. Era curioso perceber como as mentiras também deixam rastros físicos. A ausência pesa, mas o vestígio do que foi ainda mais cruel. A madrugada me encontrou sentada no sofá, a cabeça apoiada nas mãos. Pela primeira vez, pensei não apenas no que ele havia feito comigo, mas em quem eu havia me tornado tentando ser suficiente. O amor, quando cega, não apenas nos faz perder o outro, faz a gente se perder da gente mesma. E a traição, por mais devastadora que seja, às vezes é o único espelho capaz de mostrar o que fingíamos não ver. A cada lembrança, uma nova camada se desprendia. Eu me lembrava do tom de voz dele quando dizia que eu me preocupava demais. Das vezes que transformou minhas desconfianças em exagero. Do modo como ele fazia parecer que o erro era meu. E eu, como tantas mulheres, aceitei a culpa que não me pertencia. O hábito de acreditar no amor se sobrepôs ao instinto de proteger a si mesma. E é assim que, lentamente, a alma vai sendo silenciada. Do lado de fora, o vento se levantou. As cortinas dançavam, e a lua, refletida no vidro, iluminava a carta ainda sobre a mesa. Era como se ela me chamasse de novo. Havia algo nela que eu não tinha percebido antes. Uma linha no rodapé, escrita em letras menores. Levantei e caminhei até lá. A tinta era quase imperceptível, desbotada. Li e reli as palavras. Nem tudo é o que parece. Meu coração disparou. Não era uma metáfora. Era um aviso. O tipo de coisa que só quem tem medo do próprio segredo escreveria. Voltei a olhar o cofre, ainda aberto, como uma ferida exposta. E então percebi algo que até aquele momento me escapara. Havia um fundo falso. A madeira, levemente deslocada, denunciava o que ele tentou esconder até o fim. Respirei fundo antes de tocar. As pontas dos dedos tremiam. A tampa se ergueu, revelando um envelope lacrado com cera, antigo, com o mesmo selo que ele usava nas cartas de negócios. Dentro, havia apenas uma folha, dobrada com cuidado, e uma pequena chave presa por um fio vermelho. Abri. Se você chegou até aqui, é porque finalmente está pronta. As palavras me atravessaram como um sussurro do além. O que você encontrará com essa chave não é sobre mim. É sobre você. Olhei novamente para o fio, agora entre meus dedos. A chave era pequena, antiga, com marcas de desgaste. Parecia de uma caixa, não de uma porta. Olhei em volta e tentei lembrar de todos os objetos que poderiam corresponder àquele formato. Foi quando meus olhos encontraram o baú antigo no canto do quarto, aquele que ele me dera no nosso primeiro aniversário e que eu nunca consegui abrir. Caminhei até ele. O cheiro de madeira e tempo me envolveu. O metal da fechadura estava frio, quase congelante. Girei a chave, e um clique suave ecoou no silêncio da casa. Dentro, apenas um caderno de capa marrom, amarelado pelo tempo. Nenhum nome, nenhuma data. Abri a primeira página. Para ela. Era o que estava escrito, em sua caligrafia. Por um instante, o chão pareceu ceder. O ela podia ser qualquer uma. A mulher da foto, a irmã distante, ou até mesmo eu. Mas o modo como as letras foram traçadas, com uma ternura contida, me fez hesitar. Toquei o papel com cuidado, como quem toca uma lembrança viva. As palavras seguintes, ainda que simples, tinham o poder de dividir minha vida em duas. E ali, com o coração preso entre medo e coragem, eu entendi. A história ainda não havia terminado. Ela apenas começava a se revelar, camada por camada, como uma ferida que, ao ser exposta,
finalmente começa a cicatrizar. Virei lentamente as páginas do caderno, e a caligrafia dele parecia se transformar diante dos meus olhos. Já não era o traço firme e elegante que eu conhecia, mas algo trêmulo, quase hesitante. As palavras, no entanto, tinham um peso que o tempo não conseguiu apagar. Ele escrevia como quem tenta fazer as pazes com o próprio passado, como se cada linha fosse uma confissão adiada. O primeiro parágrafo era dirigido a mim. Chamava-me pelo apelido que só ele usava, aquele que eu não ouvia há anos, e de repente tudo pareceu mais íntimo, mais cruel. Se você está lendo isto, é porque finalmente entendeu que a verdade nunca morre, mesmo quando a gente tenta enterrá-la. Senti o ar rarefeito ao redor. Ele falava sobre decisões tomadas por amor, sobre escolhas que salvaram uma vida e destruíram outra. Mas o mais perturbador era a ausência de detalhes. Ele nunca dizia o que, nem quem. Só deixava pistas, fragmentos soltos que pareciam se recusar a se encaixar. A cada página, o texto se tornava mais confuso, misturando arrependimento e medo. Havia algo que ele parecia esconder até mesmo da própria consciência. Não foi traição, dizia em um trecho, foi necessidade. Mas necessidade de quê? De quem? O som da chuva voltou a bater nas janelas, marcando o compasso da minha leitura. O coração seguia o ritmo, acelerado, inquieto. Em uma das últimas páginas, uma frase me parou como um golpe. Procure por Clara. O nome soou familiar, mas distante, como um eco de uma lembrança que se recusa a ser lembrada. Repeti baixinho, como se o som pudesse ajudar a trazer à tona algo esquecido. Clara! O nome girava dentro de mim, acendendo uma luz incômoda. De repente, lembrei-me da mulher da fotografia. O sorriso, o olhar. Havia algo nela que eu tentava não ver. Corri até a foto e a coloquei ao lado do caderno. A semelhança era inegável. O mesmo traço fino no rosto, o mesmo brilho nos olhos. Só que havia uma diferença sutil, quase imperceptível, que só agora eu conseguia notar. Os lábios, o formato do queixo. Traços que me eram familiares demais. Foi então que percebi. Ela era jovem o bastante para ser minha filha. Um arrepio me percorreu. Fui até o espelho novamente e encarei meu próprio reflexo. O mesmo nariz, a mesma curva do rosto. O peso daquela descoberta caiu sobre mim como uma avalanche silenciosa. E se o segredo que ele tentou esconder por tantos anos não era apenas uma traição, mas uma vida inteira construída sobre uma mentira ainda maior? Sentei-me, as mãos tremendo. As imagens se sobrepunham na minha mente. Os telefonemas sussurrados, as viagens longas, a culpa disfarçada em gentilezas. Agora tudo fazia sentido. Ou talvez começasse a fazer. Voltei ao caderno. Na última página, as palavras estavam quase ilegíveis, borradas por alguma lágrima antiga. Um dia ela vai entender. Eu só quis protegê-las. Protegê-las. A palavra reverberou como um trovão. Duas mulheres. Eu e ela. O mundo girou por um instante. Eu me levantei, cambaleante, sentindo o chão se afastar. A sala parecia menor, o ar mais denso. A vida inteira, eu acreditei que o amor dele era o meu abrigo, e agora percebia que, talvez, ele tenha sido apenas um muro, erguido para esconder outra história atrás. Olhei para a janela. O dia começava a clarear, mas a luz tinha um tom diferente, pálido, indeciso. A chuva cessara, mas as nuvens ainda cobriam o céu, como se o mundo também hesitasse entre a revelação e o silêncio. No chão, a foto e o caderno estavam lado a lado, como duas versões de uma mesma verdade. E eu, ali no meio, presa entre a necessidade de saber e o medo do que o saber traria. Fechei o caderno devagar, como quem encerra um capítulo que ainda não entende completamente. Lá fora, um raio de sol rompeu por entre as nuvens e iluminou o colar em meu pescoço. A pedra azul cintilou por um instante, viva, quase pulsante. E naquele reflexo efêmero, vi não o rosto dele, nem o da mulher da foto, mas o meu. Era como se, finalmente, a história que ele tentou controlar começasse a me pertencer. Ainda incompleta. Ainda dolorosa. Mas, pela primeira vez, verdadeiramente minha. E mesmo sem todas as respostas, eu sabia. Havia algo mais esperando por mim. Algo que o caderno não dizia, mas que o silêncio, teimoso, insistia em sussurrar.
Demorei um tempo para conseguir levantar. O corpo parecia pesado, como se cada revelação tivesse deixado um traço físico em mim. A casa estava mergulhada em um silêncio espesso, e pela primeira vez, esse silêncio não me ameaçava. Ele me pertencia. Caminhei até a janela e deixei o ar fresco entrar. O mundo lá fora estava diferente, mas talvez quem tivesse mudado fosse eu. O sol começava a romper as nuvens, e a luz atravessava o vidro, iluminando o caderno fechado sobre a mesa. Aquilo não era mais um símbolo de dor, mas um ponto final que eu mesma escolhi colocar. Peguei o colar e o observei à luz da manhã. A pedra azul refletia algo que não estava ali antes. Talvez força, talvez aceitação. Durante muito tempo, eu acreditei que amor e verdade eram sinônimos. Mas agora compreendia que a verdade é o que permanece quando o amor morre. E, ainda assim, ela também pode ser uma forma de amor. Amor próprio. Aquele que chega quando todos os outros se esgotam. Voltei ao espelho e me encarei com calma. As rugas que antes me incomodavam agora pareciam linhas de um mapa. Cada uma contava uma história que me trouxe até aqui. Eu já não via uma mulher traída, mas uma mulher desperta. A diferença é sutil, mas profunda. A primeira se pergunta por quê. A segunda responde e agora? E foi nesse agora que eu decidi viver. Passei os dedos pelas páginas do caderno uma última vez e o coloquei dentro da caixa, junto com o colar. Depois, fechei o cofre. Não por medo, mas por respeito. Há verdades que precisam ser guardadas, não porque doem, mas porque já cumpriram o papel de ensinar. E aquela, eu sabia, era uma delas. Caminhei pela casa com passos lentos, observando tudo sob uma nova luz. As flores no vaso da sala, antes murchas, agora pareciam ter voltado a respirar. O som do relógio, que tanto me incomodava, soava quase como música. Até as sombras nas paredes pareciam menos densas. É curioso como a dor muda de forma quando deixamos de resistir a ela. Lembrei-me de Clara. Do nome, do rosto, da possibilidade de um laço que existia fora da mentira que nos unia. Por um instante, pensei em procurá-la. Não para acusar, mas para entender. Talvez ela também fosse vítima do mesmo engano. Talvez, assim como eu, tivesse passado a vida acreditando em uma metade que nunca existiu inteira. Senti uma vontade quase infantil de rir. A ironia de tudo era clara demais. Um homem que viveu tentando esconder o passado acabou me oferecendo o futuro que eu nunca teria encontrado sem suas mentiras. Às vezes, a justiça da vida vem disfarçada de tragédia. Sentei-me à mesa e deixei que o sol me tocasse o rosto. Fechei os olhos e respirei fundo. A dor ainda estava ali, é verdade. Mas agora ela tinha um propósito. Era como fogo que, depois de destruir, purifica o solo para algo novo nascer. Eu sabia que um dia contaria essa história, não para expor, mas para libertar. Porque toda mulher, em algum momento, precisa ouvir que o fim de um amor não é o fim de si mesma. É nesse instante que muitos sentem o impulso de deixar um sinal silencioso, um gesto pequeno, como quem diz eu também já estive lá. E talvez seja por isso que eu continue aqui, compartilhando o que aprendi, porque cada história recontada acende uma chama em quem escuta. E essa chama é o que mantém a gente viva. Levantei-me, peguei o caderno e o guardei na estante, entre os livros que eu mais amava. Não como lembrança dele, mas como lembrança minha. Porque, no fim, essa não era uma história sobre um homem que mentiu. Era sobre uma mulher que finalmente aprendeu a enxergar. Olhei pela janela uma última vez. A manhã já estava plena, e o mundo lá fora seguia seu curso. Senti uma paz estranha, serena, como quem finalmente entende que nem tudo precisa de resposta. Algumas verdades bastam por existir. Hoje, não sou mais a mulher que acreditava em promessas eternas. Sou aquela que aprendeu que a eternidade está no instante em que você decide não se perder por ninguém. E se você chegou até aqui comigo, é porque também sabe. A liberdade começa quando a dor se transforma em coragem. Então, antes de ir, deixe um rastro seu aqui. Uma palavra, um pensamento, algo que diga que esta história também te tocou. Porque histórias assim não acabam. Elas apenas se transformam, dentro de quem tem coragem de escutá-las até o fim.